Maria Alice de Araújo e o núcleo colonial do Gurgueia. Uma simbiose perfeita. A saga de uma mulher guerreira. Maria Alice de Araújo nasceu no dia 4 de outubro de 1935 na cidade de Floriano, Piauí, filha do senhor Vicente Carneiro de Araújo e dona Antônia Beatriz de Araújo. Maria Alice cresceu em Floriano com seus pais e 5 irmãos. Teve uma vida simples, bastante dedicada. Lá também ela estudou, fazendo cursos na área da saúde. Formada nessa área nobre e com o objetivo de cuidar da saúde das pessoas, Maria Alice, bastante dedicada, foi trabalhar no Hospital Miguel Couto, que hoje é o Tibério Nunes. O Núcleo Colonial do Gurgueia é um projeto colonizador solicitado por Dom Avelar Brandão Vilela ao então presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, implantado no dia 13 de maio pelo INCRA sob o comando de Agostinho Reis, com a primeira missa rezada pelo padre José de Anchieta Maurício Cortez. O Mário Calu casou em 53, aí vieram morar aqui na Tranqueira, né? Aí quando foi em 54, teve uma enchente em 53, 54, eles plantaram um arroz aí meu pai veio para aqui no tempo da soca. Aí ele gostou, ganhou um arroz aí e tal. Certo que nós mudamos para Boa Esperança em junho de 54. Aí chegamos aí, arranchamos debaixo de uma moita de mufumbo ali, fizemos um limpo debaixo de uma moita de mufumbo e fomos fazer casa, casinha de taipa, fomos fazer uma rocinha na beira do rio, inclusive ainda é nesse mesmo lote que a gente tem lá. Não morava ninguém na Boa Esperança. Feliciana morava o Chico Manico, depois veio o finado Inocência, aí veio Antônio Martim, que era Carmina, aí o João Preto casou também, ficaram morando na Feliciana, aqui. Pipiri tinha a fazenda da Maria Amélia e tinha a casa do Chico Ferreira. Daí pra cá foi que foi juntando mais gente. Tia Tônia casou, foi morar lá também, Mané Missível e Deleuze Martim morando aí. Tranqueira tinha a fazenda a casa da fazenda, ainda hoje é aquela casa velha da fazenda lá. Depois Zé Grande casou, fez uma casa lá, né? Quando fui para criar mesmo, em 1959, vocês acreditam, eu e aquele Zé Ferreira, a primeira missa que foi ali no Piripiri, foi eu e o Zé Ferreira, minha mãe, Dona Ivana Ferreira, Maria Preta, a Benício do Donato, que é aquelas pessoal mais velho, que o Padre Anchieta teve também aquela ligação primeiro. Nos procuraram meus pais, que eu era muito pequeno naquela época, talvez eu tivesse uns 7 para 8 anos de idade. Fomos a limpar, aí era barrendo, naquele tempo o pé de pau d'arco era todo enflorado, aí caía aquelas folhas do pau d'arco e minha mãe e as outras pessoas barrendo ali, nós pegando com enxada, eu pegava um saco de estopa, ali nós pegava aquela terra com aquelas flores e botava em cima do saco de estopa, eu pegava de um lado do saco, do outro Zé Ferreira pegava do outro, nós ia jogar numa vala que tinha assim, distante. Aí teve a missa e daí vem os trabalhos do Dr. Agostinho Reis, Padre Anchieta. A primeira missa que o Padre Anchieta celebrou foi lá no Pipiri, debaixo de um pé de podarco. Eu vi lá, eu assisti a missa lá, rodando lá mais um horror de menino brincando e ele celebrando a missa. Lá debaixo desse pé de podarco e uma matona de jatobá empareada assim, que a sombra era uma beleza. Jatobá onde o gado amalhava meio-dia, roendo caroço de jatobá, sabe? Lá nesse lugar lá. Pipiri. Aí o doutor Agostinho arranchou na casa do meu tio, de lá ele começou aqui. Ei, vou gravar essa toada do fundo do coração pra essa mulher guerreira, enfermeira do sertão. Alice Araújo cuida do doente de cólon, então. Ela foi uma guerreira e fez o seu papel.
junto com outro enfermeiro por o nome Rafael. Eles dois e fão guerreiro com a mulher brasileira, porque o seu papel, Dona Alice nesse tempo batalhou muito na vida. Sempre ela tem vontade e sempre esforçou na vida. Por antetempo talvez sempre ajudou vocês, e uma mulher tão querida, trabalhou com uma malária que doentes que matou. Ela sempre procurando um jeito que encontrou, mas ela não teve jeito, mas foi muito perfeito e a situação melhorou. Marcamos então a cerimônia para as 10 horas do dia seguinte. Só a presença das 3 viaturas em Eliseu Martins já foi motivo de muita animação, e na manhã seguinte, em comboio, partimos para a área do projeto. Tão logo chegamos, mandei abrir uma clareira debaixo de frondoso pau d'arco e erigimos 2 mastros, um onde foi hasteada a bandeira nacional e no outro erigimos uma cruz, em torno dos quais ficaram, além das autoridades convidadas, o meritíssimo juiz de direito, Dr. João Martins de Araújo Costa, que vendera uma das áreas ao núcleo, o prefeito municipal de Eliseu Martins, Lorival Araújo, o reverendíssimo padre José de Anchieta, que representava Dom Avelar, e cerca de 46 moradores das glebas marginais ao rio Gurgueia, além de residentes da região. Após a celebração da missa, tive a oportunidade de proferir empolgante discurso narrando a todos os presentes os principais passos empreendidos até ali e focalizando a grandiosidade do momento. Aos moradores, principalmente falei: em nome do governo federal, declaro iniciados os trabalhos de instalação do núcleo colonial do Gurgueia. Fiquem todos certos de que os ventos benfazejos do progresso haverão de soprar em direção a estas paragens, e num futuro que esperamos seja o mais breve possível, neste local surgirá um grande polo de desenvolvimento. No semblante de cada morador ali presente, pude sentir a esperança de que alguma coisa iria mudar e que naquele momento despontava para aquele vale uma nova aurora, portadora de um brilhante porvir para toda aquela gente até então abandonada à sua própria sorte. Na mesma tarde daquele memorável dia, reuni-me com os moradores da gleba Piripiri, Feliciana e Barra dos Porcos e fomos escolher o melhor local para servir ao centro administrativo. Depois de percorrermos vários locais, assinalei um ponto onde terminava a parte alta da gleba Piripiri e começava o aluvião do rio. E ali Ariel centrou o trânsito e dirigi a luneta para a Caatinga, num ângulo de aproximadamente 180 graus, em direção ao leito do rio Gurgueia, e mandei iniciar a picada, que iria resultar na abertura da primeira avenida do núcleo, e onde mais tarde seriam construídas as primeiras unidades residenciais do projeto. Mandei avançar cerca de 1000 metros, encontrando sempre uma subida suave, até que alcançamos o que parecia uma parte plana. Ali pedi ao Ariel para fazer 90 graus e avançamos outra linha à esquerda que iria atingir uns 250 metros, onde assinalei logo na primeira quadra o local da casa da administração. E à direita marquei mais 2 quadras, localizando na segunda delas o ponto onde seria construída a serraria, que ainda hoje ali permanece e que havia chegado ao núcleo naquela mesma tarde. Então papai botou essa roça aqui em 1954 aqui no Saco Grande, bem naquele posto ali. E aí nós começamos a vida, comecei nessa região, nessa data, eu um rapaz muito jovem,
e as coisas eram difíceis, eu já sentia aquela necessidade de acompanhar meu pai para a gente continuar mantendo, porque aquilo era difícil mesmo, não tinha uma dúvida. Então, aqui tinha, ali no Piripiri, era o Chico Ferreira, a finada Tereza, Donato Brito, Teodoro Brito, e aqui na Feliciana era o Zé de Brito, João Preto, Chico Manico. Era reduzido o número de pessoas nessa região. Então nós se hospedava ali na casa Chico Brito, Chico Manico. Eu sou Erivaldo Soares Rocha, filho de Marinho Soares da Silva, já falecido, e Maria Soares da Rocha. Sou também neto de Raimundo da Rocha Soares, o qual aquele que tem o nome na avenida, lá da Câmara Municipal. Meus pais, meus avós chegaram aqui nos anos 1959, sendo que meus pais chegou depois dos meus avós uns 3 meses. Eles chegaram dia 20 de outubro de 59, quando eu nasci no dia 3 de maio de 60, sendo eu o segundo menino nascido aqui no assentamento Colônia. Na época da malária no núcleo colonial do Gurgueia, o administrador Agostinho Reis foi a Floriano em busca de ajuda. Ele se dirigiu ao Hospital Miguel Couto, onde tinha como diretor o seu irmão, Dr. Antônio Reis. Falou para ele da problemática e solicitou ajuda. Ele queria profissionais na área da saúde que pudesse vir ao núcleo colonial do Gurgueia para socorrer as famílias do projeto colonizador. O Dr. Antônio Reis, comovido com a situação e com os fatos narrados pelo seu irmão Agostinho Reis, reuniu a equipe de profissionais do hospital e falou sobre a problemática do Gurgueia. Mas todos colocaram resistência, pois ninguém queria vir ao núcleo colonial do Gurgueia por conta da malária. Mas, de certa forma, Maria Alice de Araújo pediu um tempo, conversou com seus familiares e, depois da decisão tomada, ir ao núcleo colonial do Gurgueia cumprir a missão que lhe fora designada, ou seja, cuidar da saúde das pessoas. Então ela chamou os filhos e perguntou, olha, surgiu uma oportunidade no núcleo colonial do Gurgueia, era o nome na época, né? De a gente ir para esse lugar, mas lá não tem progresso, não tem nada, mas eu tenho uma condição de ganhar melhor, porque ela trabalhava em Floriano, né? No hospital de Floriano. E lá nesse lugar eu vou ter um salário melhor e vou ter uma casa. Então, no caso, nós vamos ficar todo mundo junto, os filhos todos juntos. O que é que vocês acham? Aí, logicamente, que todos nós concordamos. Ela disse só que lá é o seguinte, nós vamos chegar lá, é aventurar, é viver ou morrer, mas vamos estar juntos. E a minha alegria é essa, ter vocês, todos meus filhos juntos e a gente seguir a vida. E assim nós chegamos aqui, né? Numa entrevista, Maria Alice de Araújo falou quando chegou ao núcleo colonial do Gurgueia, a forma que foi recepcionada pelo administrador Agostinho Reis e a residência onde ficou alojada com seus filhos. E a dona Alice, ela vai nos contar aqui fatos importantes na história do desbravamento desta terra, iniciando pela data que ela chegou aqui. Dona Alice, quando a senhora chegou aqui em Colônia do Gurgueia? No dia 15 de março de 1966, 7 horas da noite. Eu vim só com meus filhos e o motorista do caminhão do INCRA. O mesmo parou na porta da administração, o doutor Agostinho saiu, me recebeu muito bem e mandou que o motorista me alojasse em uma casa que tinha vazia. Bem aqui onde hoje é essa casa minha, bem na esquina. É uma das poucas que existia. Aí o doutor Agostinho perguntou assim, quem é que sabe aqui de um local que eu quero construir uma colônia aqui, de um local que a água desce para um lado para outro, para todo canto desce água. Aí ele disse, eu sei onde é, caçando tatu aqui nessa caatinga, sabe? Aí ele disse, eu vou subir aqui num carreto de gado aqui, eu vou subir num pé de birro, que ele subiu num pé de birro bem de frente ali entre a igreja do padre, naquela rua ali, sabe? Subiu no pé de birro grande, eu grito lá, eu agrimensor, escuta aí, baixo o aparelho, que a estrada vai sair bem em cima. Ela sai ali, eu não saio. Aí ele veio e fez, ele gritou. Aí baixou o aparelho e mandou baixar a foice. Baixaram a foice até que eu saí nele aí com o pique, sabe?
Aí o começo da colônia. Aí abriu aquela rua ali pro grupo, onde é o grupo que começou a ensinar as crianças. O primeiro grupo foi feito, Nossa Senhora de Fátima. Aí a administração ali. Aí depois ali onde eles trabalham ali no escritório. Foi feita ali, depois a serraria lá embaixo ali. Aqui eu vi a primeira foiçada nessa rua bem ali da Alice, subindo de cabeça aqui, que ali foi onde ela começou. As primeiras casas que foi construída dali da Alice para baixo, até lá no Senhor Epifânio, entendeu? A primeira casa foi construída. Aí nós morando ali no Pipiri, nas casinhas de paia, cobertas de paia de carnaúba. Aí ele arranchou na casa de um tio meu, do Chico Ferreira, Francisco Ferreira de Souza, irmão do meu pai, Neném Ferreira de Souza. Francisco também, de primeiro o povo botava o nome de duas pessoas numa casa, só um nome só, e depois mudava. Chamava um Chico Ferreira e o outro Neném Ferreira, sabe? Mestre, a primeira casa que nós construímos aqui foi essa da administração aí, depois foi essa aqui que era do compadre Oswaldo, que era de Raimundo da Rocha. Nessa linha aqui, se eu for contar essas casas aí tudinho aí pra baixo, de um por um, não sei mais nem quem que era. Naquele tempo era Suprianinho, que era morar em Floriano também, que era. O primeiro variante foi aquele que sobe ali do posto e vem lá do Senhor Epifânio, que sobe até cá, o primeiro. Aí foi feita aquela casa de administração e aquela rua ali da Alice, Isaías Rocha, Padinharia, aquela rua ali, aquela pedra que a gente tirou todinho foi nós, naquele morro nosso ali, todinho naquela época, carregado no carrinho de mão e metrando, fazendo os metros para ganhar o dinheirinho. Maria Alice relembrou também como encontrou o núcleo colonial do Gurgueia, quando aqui chegou e os primeiros anos da sua fundação. Quando a senhora chegou aqui, como era que estava aqui o estado de desenvolvimento do projeto? Bom, comparando com a região, aqui estava quase mata bruta, porque tinha poucas casas de residência, não tinha hospital, não tinha posto de saúde, não tinha só um posto, a casa de administração e poucas casas residenciais. Dentre essas poucas casas residenciais já estavam todas ocupadas? Já, todas ocupadas. E muitas pessoas vindo de outros... E muitas pessoas vindo do interior e principalmente de Pernambuco. Foi na época que chegou, que começou a chegar as famílias pernambucanas mandadas pelo governo federal. Muito bem. Eu morava no interior, no Corrente das Flores, trabalhando de lá aqui, porque a vida aqui naquele tempo era dura, principalmente negócio de dinheiro, era difícil. Então, se eu fiquei trabalhando na minha roça e trabalhava aqui na colônia. Tomei conhecimento com o Dr. Agostinho Reis desde os começos. Foi fundada a colônia em 1959, dos começos, disse que eu cheguei aqui nessa terra, em 1958, no dia 10 de outubro de 58. Cheguei dentro de Eliseu Martins e fui para a Corrente das Flores. Sou conhecido, graças a Deus, tenho uma conhecida muito minha amiga aqui, Dona Alice, que ela foi assistente que colheu a precisão quando teve a malária. Ela se largava de casa em casa, mas o Rafael e a Cecília, que ela veio de Floriano comigo, ela era enfermeira, tão delicada, né? Então tive a malária, curti de minha casa do Corrente aqui na colônia. E Dona Alice todo dia ia visitar a gente. Era mais o Rafael e a Cecília. Aplicava injeção na gente, procurava a gente como era que estava e dando aquela força que a Dona Miriam, que foi a supervisora do Dr. Agostinho Reis, ela, Dona Alice, a Dona Miriam também muitas vezes visitava a gente e a gente ficava mais satisfeito, tremendo de esmorecimento com a febre colocada, que deu trabalho para sair, mas morreu um bocado de gente. Pernambucano morreu muito, e alguém daqui, morreu algum daqui mesmo, mas pernambucano morreu muito. Os que escaparam, ficou uns aqui, outros foram embora. Pois é, se escaldaram de estar aqui.
Sou bacana. Mas graças a Deus, daquele ano que teve a malária pra cá, graças a Deus não teve mais. Em 1963 meu pai trouxe a família. E aí nós chegamos aqui, nosso primeiro habitat foi lá na Feliciana, na casa do Chico Manico. Rapaz, na beira da lagoa, lá tinha tanta muriçoca que não tinha quem pudesse dormir. A gente dormia com um couro dentro da rede. E tinha uma muriçoca que elas iam lá no fogo, esquentava o bico, chegava ela, tchá, ainda furava o couro ainda. É verdade, é verdade, é verdade. Maria Alice relembrou de um dos momentos mais difíceis que vivera no núcleo colonial do Gurgueia. O momento mais difícil, se eu te disser, não sei nem te esclarecer qual, porque foram tantos. Porque eu saí do hospital de Floriano, trabalhando com médicos, e vim para aqui que não tinha médico, não tinha nada. Só tinha um quartinho ali, na mesma casa que me botaram, que eu fiquei alojada, um quartinho com uma mesa e um fogareiro a querosene e um papeiro de alumínio com seringas e agulhas já defasadas, mas era o que existia para trabalhar. O fogão a querosene para esterilizar as agulhas e as seringas. Mas a senhora já veio de Floriano para aqui para assumir a responsabilidade, de ser enfermeira aqui do núcleo, de ser enfermeira, né? Aqui, que eu trabalhava no hospital Miguel Couto em Floriano e fui convidada para vir. Até no início eu não quis não, porque já sabia das consequências da malária aqui e minha família não queria de jeito nenhum deixar que eu viesse. Muito bem. Porque já tinha vindo uma irmã minha, foi a primeira professora formada daqui, e quando o pai dela soube da malária que existia aqui, veio buscá-la. Então ninguém queria, minha família não queria que eu viesse. Mas como eu ia ganhar melhor, tinha muitos filhos para criar, tudo pequeno, eu arrisquei, me dei mal. Porque meus filhos quase morreram, morreu minha filha caçula, eu quase morri também. Foi um avião cheio só comigo e meus filhos para Floriano. E aí falando da Dona Alice também, aí com o desenvolvimento aqui da chegada, antes dos pernambucanos chegar, a Alice já trabalhava aí no postinho ali, que hoje é secretaria ali. A Alice já trabalhava ali, e que era ela e o Rafael. Rafael era um enfermeiro lá de Floriano, né? E a Alice acho que veio do Maranhão, né? Acho que ela era moradeira no Maranhão. Ela chegou, começou a trabalhar aí na carrada dos pernambucanos, veio também uma enfermeira pernambucana também, uma senhora, parece que era, não foi bem engano, parece que o nome dela era Isaura, o nome dela. Ela deu muita assistência, enquanto estava naquela evolução de pernambucano aqui, ela dava assistência aí, juntamente com a Alice, né? E aí, contanto que desenvolveu, ficou tudo ok, a colônia nessa época aí. Aí foi depois que a coisa desenvolveu mais, aí Rafael já foi embora para Floriano, que era o lugar dele mesmo lá, era em Floriano, e a Alice ainda hoje atua aí, só não trabalha mais porque a idade avançou, né? Mas tinha dia de morrer 2, 3 aí, era, 2, 3 morria. E mais era pernambucano e de cearense, esses meninos por lá, né? Daqui morreu pouca gente, não foi montão não. Acho que ainda morreu um funcionário aqui, que levaram até de avião, mas acho que ainda morreu um. Mas da lá morreu gente demais. Morreu menino aí, 2 tiros, 2, 3. E era em riba, remédio em riba aí. Nesse tempo aqui, esse campo aí estava feito aí, era avião bacana aí, daqui pra lá, com gente de todo jeito, rapaz. Aqui teve epidemia do começo, mas depois, graças a Deus, acabou. Nem paludismo você não via mais. Aqui de primeiro era paludismo mesmo, né? Que a gente chamava paludismo, mas eles quando chegaram aqui era barato, né? Aqui era o doutor Antônio, que era o médico, né? O Rafael era enfermeiro e a Dona Alice. Só tinha essas 3 pessoas aqui, praticamente de fora, né? O bar era daqui mesmo. Mas daqui não tinha um que entendesse nada, né? Fazendo foi que foi começando a vir mais gente sabido, mas aqui no começo teve muito pandemia. Aí atacou um paludismo aí, que era, chama paludismo, né? Na minha família toda deram
Aí morreu muita gente também. É tanto que foi um negócio feio. E nesse tempo o doutor Agostinho morava aí, era uma pessoa muito boa demais. Era nosso gerente aí, era ele. Ele recorreu, minha irmã mesmo, a Vilani, saiu daqui quase morta, foi para Teresina. Não morreu porque ele levou. Se ficar aqui, ele tinha morrido. E aí os enfermeiros aí, só tinha a Dona Alice e o Rafael, uma pessoa muito boa demais, a gente ia atrás dela, não precisava nem ir atrás, era só falar, ela vinha na casa da gente. Ela trabalhou muito, aquela mulher ali, fez muito querida por todos nós. Na entrevista, a Dona Alice falou do momento em que a malária se alastrou em todo o núcleo colonial do Gurgueia, assustando os moradores do núcleo colonial e de toda a região. As medidas rígidas que o administrador Agostinho Reis tomou para conter a doença. 1967. As lembranças piores que eu tenho é um posto de saúde que já tinham construído na época. Estava recém-construído, eu já trabalhava lá no posto de saúde e já no final de 67. E tinha 2 enfermarias, com 4 leitos em cada enfermaria. Aí o administrador, doutor Agostinho Reis, teve que mandar improvisar cama e colchão para botar, juntava 2 camas de campanha e botava 4 pessoas da família, porque não tinha onde botar. E a serraria fabricando estrádio para botar os colchões em cima, o pessoal tirando capinha aí na mata para encher os colchões e botando nesses estrados que vão feitos pela serraria do próprio núcleo, para botar esse pessoal doente. Todo canto tinha gente tomando soro. O avião vinha de manhã trazendo o médico, que o médico não dormia. Por dinheiro ele não dormia aqui, com medo da picada do inseto que transmissor, doutor Antônio Reis. Doutor Antônio Reis. Doutor Antônio Reis. Irmão do administrador. Irmão do administrador. Ele, por nada, ele não dormia aqui. O avião voltava, e geralmente já voltava com 2 pessoas ou 3, era um aviãozinho pequeno. Levava 2 ou 3 pessoas que já estavam em coma no posto. Quando era no outro dia, já vinha outro avião com outro médico da Sucam, antiga Sucam. E assim era todo dia. Tinha avião de manhã e de tarde. Todo avião que vinha deixar o médico que voltava, o médico já levava 2, 3 em coma. Porque a malária era tão terrível que a pessoa conversava comigo no posto de manhã como se estivesse bom. Quando era de tarde, chegava numa rede, numa cadeira preguiçosa, já em coma. Era a malária maligna, não era a malária comum. Era a terção maligna, transmitida pelo mosquito anofelino. Até que quando chegou o tempo da vinda dos pernambucanos do Pernambuco, sei que o doutor Agostinho mandava o caminhão daqui buscar as carradas no Pernambuco, né? Aí encheu isso aqui de pernambucano, isso aqui tudo era mata. Só tinha essa rua assim, meia aberta assim. E aí começaram a trabalhar aí, e aí com pouco tempo, 65, 66, surgiu aquela pandemia de malária aí, né? Ainda matou várias pessoas de idade, pessoas de maior e criança também, morreu várias crianças. Quem socorria isso aqui era o Raimundo Caburé, que era um morador em Floriano. O Raimundo Caburé tinha um motorzinho pequeno, né? Que é quem dava assistência na região. O Raimundo Caburé, ele viajava até o Parnaguá, fazendo viagem, frete e tudo mais. É tanto que um dia ele teve um pouso de emergência aqui, ainda que já tinha essa estrada aqui, né? Mais estreita a estrada, e a roda do avião larga, né? Ele teve um pouso de emergência ali, toda a valência dele foi essa estrada, senão ele tinha caído, né? Aí ele tentou pousar, o avião deu um problema no espaço aí. Aí ele tentou pousar e ainda arrancou a roda do avião aqui, uns tocos. Aí ele veio, ainda conseguiu vir até aqui, onde mora o João Costa aí. Ali os tocos seguraram ele lá, ele não viajou. Aí ele consertou o avião e aí passou uns 2 ou 3 dias aqui ajeitando esse avião. E aí o doutor Agostinho Reis era o administrador, pessoa muito boa, e tinha muito cuidado com o povo. Quando chegava uma pessoa diferente aqui, ele chamava, ele estava lá no escritório. Finado Luiz, motorista naquele tempo, ficava sentado lá fora, que era o motorista dele,
Passava uma pessoa de fora, ele dizia assim, ele tinha assim, Luiz, vai chamar ali vai lá saber quem é aquela pessoa que chegou aqui. Aí tinha que ir, o seu Luiz ia chamar aquela pessoa, chegar lá no escritório para dizer de onde ele tinha vindo, quem tinha mandado, porque quem vinha para aqui tinha que trazer um documento da delegacia de lá, para apresentar aqui. Para dizer quem era, de onde vinha, quem trouxe, por que foi que ele veio, o que veio fazer, tudo isso. Não era só chegar e arranchar, não, tinha uma explicação a dar. Chegada dos pernambucanos, né? Que o pessoal chamava pernambucano, mas ali tinha pernambucano, tinha lagoano, tinha sergipano, cearense, né? Mas chamava só pernambucano, né? Que com a chegada dele, deu aquela... aí um conto desse pessoal... Deu aquela pandemia de doenças, né? Doenças. Que nesse caso aí morreu muito pernambucano, muitos. Aí desbravaram essas. Porque ali era só. Ali em casa ali era esquina, descia ali, do outro lado era mato. Mato mesmo, virgem mesmo. Me lembro que ali as raposas, gato do mato, vinha comer galinha bem lá em casa ali. Vinha comer galinha bem debaixo. Me lembro de um pau bem grande que tinha, né? A mamãe gritando: menina, raposa, uma galinha. Bem de frente ali. Rapaz, eu lembro, sabe por quê? Porque tem minha irmã Amparo, que era a mulher do Joaquim Nogueira, ela deu essa malária. Ela deu essa malária, sabe? E ela, me lembra, ela desmaiou, me lembra que a mamãe gritava. E quem acudiu ela foi seu Constâncio. Pegou o Amparo, botou nas costas e correu lá pro posto de saúde. Né? E naquele tempo, a sorte da população, que naquele tempo a colônia era muito carente assim, de transporte, né? Naquela época, era muito carente, mas tinha um senhor de Raimundinho Caboré. Raimundinho Caboré, você viu falar, né? Raimundinho Caboré era um empresário que tinha avião, né? Tinha vários aviões, né? Aí ele sempre gostava, ele tinha uma namorada aqui na colônia, um parente aí, não sei de quem, doutor Agostinho, aí a dona, uma professora aí, né? Aí ele era direto aqui na colônia. Aí ele ajudou muito esse pessoal, quando adoecia, o pessoal levava no avião, assim, um teco-tecozinho, né? Pra Floriano, de avião. Ele deixava lá, voltava novamente e pegava os doentes e levava direto, viu? Porque naquele tempo não tinha carro. Carro para chegar em Floriano era 2, 3 dias. Aí naquela época, né? Os caixões eram tudo feito de madeira, né? Aí eles iam serrar as madeiras. Naquele tempo tinha muita madeira aqui na época, né? Era o tamburi. Tamburi você dava uma volta, um passozinho, meio que você via um pé de tamburi. Aí serrava o tamburi, às vezes eles já deixavam tudo já pronto ali, as taubas, né? Aí quando falecia uma pessoa, eles já iam montar. Aí eu me lembro que isso acontecia mais à noite. Eles iam serrar a madeira à noite. Quando você viu o motor ligado de noite, a serraria já sabia que tinha falecido uma pessoa. Ele disse: eita, ali faleceu um ali, ó. Por quê? Ali na serraria estão serrando madeira ali. Emocionada, Maria Alice fala da tristeza que a malária causou no núcleo colonial do Gurgueia. O projeto, com poucos recursos para lidar com tamanha problemática, as famílias sem estrutura para resolver a situação. Inclusive ela e a sua família foi infectada. Ela também relembrou de uma família que tinha 5 filhos, perdeu 3 para a malária de uma só vez. Porque eu que sempre trabalhei em hospital, nunca vi uma calamidade daquela. Eu me apavorava. Imagina as famílias, coitadas, que não tinha para quem apelar, só mesmo pro posto de saúde. No dia que o médico estava aí tudo bem, que o médico passou mais de mês, vindo todo dia, aí para mim foi uma bênção, porque o médico já medicava e eu só aplicava o medicamento. Aí quando foi melhorando que o médico não... Aí eu caí. Eu não tive direito nem de adoecer em casa, porque a notícia amanhecia lá. Às vezes eu vinha em casa, quando chegava, a comida estava fria. Empregada não se incomoda quem está apressado para esquentar a comida. Aí eu não podia também demorar, voltava sem comer nada. E assim eu levei essa vida. Quando a malária me pegou, eu estava no posto de saúde trabalhando. Eu fui infectada em todos os meus filhos. Inclusive a minha caçula foi no mesmo avião em coma e lá em Floriano morreu. Chegou a falecer lá em Floriano, não se mexia mais quando foi. Aí quando eu adoeci, já não tinha mais os aviões trabalhando aqui. O Raimundinho Caboré, que era dono de um avião,
tinha ido para América do Norte, sei para onde era, comprar o avião grande, porque o avião pequeno já não estava atendendo a demanda. Aí ele foi comprar um avião grande. E os americanos que tinham um aviãozinho maior também estavam viajando. Então quando eu caí foi sem socorro, não tive socorro. Quando minha filha entrou em coma, eu já estava em coma no posto. Se eu tivesse sadia ainda, ela não teria morrido, como o primeiro que deu foi o Nilmar. E eu mediquei ele mesmo em casa e ele não morreu da malária, nenhum dos outros que adoeceram. 67, ismênia. Tinha 3 anos de idade, a minha caçula. São muitas. Vocês chegaram a casa, anoitecer todo mundo bom, como aconteceu uma vez. Nessa época, Rafael já estava aqui, o administrador não achava um enfermeiro por dinheiro nenhum para querer trabalhar aqui nessa época. Por muita luta conseguiu o Rafael, pagando o dobro do que eu ganhava, viu? Pagando o dobro do que eu ganhava. Rafael veio, nós fomos atender uma família ali, onde hoje é a casa da Adelaide, em frente ao Alcântara. Eram os cearenses que moravam lá. Aí quando nós chegamos lá, a mãe já tinha ido de ônibus para Floriano, com febre. Quando nós chegamos, o marido veio chamar a gente aqui no posto. Nós fomos, quando chegamos lá, tinha 5 crianças, tudo queimando de febre, 39, 40, 42 graus. Aí medicamos essas crianças até o avião chegar de manhã. Quando voltamos lá, 7 horas da manhã para ver como é que estava, porque tinha outros tomando soro, outros piores ainda, que nós encontramos com febre, né? Febre alta. Medicamos, voltamos. Quando chegamos lá, tinha uma de 8 anos já morta. Ficaram 4. Esses 4, quando o avião veio, nós mandamos logo para Floriano. Desses 4 que foi para Floriano, morreram 2 lá. Ela só voltou com 2. Tinha 5 filhos, só ficou com 2. Isso aí é a pior coisa que eu vi assim na minha vida, que uma mãe perder 3 filhos assim, numa semana. E aí na chegada dessa febre monstra que vinha, o povo saía daqui de avião. Quando tinha vez que o avião, quando chegava lá, era de volta para pegar outra pessoa aqui. Naquela casa ali de frente a Alcântara, ali tinha um pernambucano que morreu 3 filhas dele, nessa época, 3 filhas da pernambucana. E a vida daqui no começo era boa, assim, das coisas que eles arranjavam, né? A Alice chegou aqui nos anos 66, em março de 66, eu me lembro muito bem. Esses meninos tudo pequeno, o Irã, o Nil, o Itamar, Levânia. Tinha outra garotinha que ela morreu de malária. Me lembro, rapaz, ela agarrada comigo que eu não era demais. Ismênia, parece que era Ismênia o nome dela. E Alice veio atrás do Dr. Agostinho Reis, mulher jovem, força do trabalho, embora chegando aqui na hora mais difícil, mas ela não abaixou a cabeça. Não abaixou a cabeça. Era enfermeira e médica, parteira. Eu digo até a vocês, às vezes, eu me lembro uma vez, eu de rapaz, eu estava até sentindo bem, eu já fazia uma consulta com a Alice. A pessoa me diz, rapaz, não tem médico aí. Rapaz, os remédios que a Alice passa para mim, eu me dou melhor do que do médico. Mas veja que a gente tinha fé mesmo, então, porque ela trabalhava assim, com aquele prazer de servir muito mais ainda. Então foi um período pesado, mas Dr. Agostinho não deixou de dar os 100% de apoio. Trazia médico no carro do Rafael lá, porque é um outro enfermeiro prático, homem disposto. Ao lado da Alice aí, rapaz, eu digo a vocês, aqui morria gente. Não era quase todo dia, era quase toda hora. Malária, criança, esses pernambucanos parece que entraram aqui e não se vacinaram, vinha tudo de uma forma, sei lá, meu Deus, uma coisa difícil. Naquele tempo a pobreza assolava mesmo. Morreu muita criança, morria muita criança. Daquela doença que deu aqui no povo, Luiz. Aquela Alice trabalhou demais. A malária. Morreu uma menina. Acompanhei de Eliseu Martim para cá. A Eliseu Martim e depois foi aqui. A dona Alice não parava. Foi assim. Eu acompanhei a menininha dela. O nome dela era Ismene, não era Ismene. Morreu um da neguinha também, Eliseu Martim. O vírus foi para lá, você acredita essa história? Morreu muita gente, Eliseu Martim. Porque na visita de um e enterro do outro. A visita de um e enterro do outro. Adelmar, assim. Naquela época, o médico vinha pra cá, morrendo de medo. Nem bebia. Não bebia água aqui de jeito nenhum. Tudo com medo. A doença era uma doença braba demais. Matava no instante. Tinha vezes que nem chegava em Terezinha, chegava morto. Era morto, chegava já morto. Foi muito. Escapou pouca gente. Olha, aquela casa que Rosinha morava um casal de gente. Uma sobrinha do Agostinho Reis,
Doutor Antônio Reis. E aí, quando o rapaz se sentiu mal, foi com ele, quando falava Joãozinho. assim. Agora eu não levou, sei. chegou lá, já morreu. Eu não sei de onde veio aquela febre, aquela... Ela ainda relembrou de como a malária se alastrou tão rapidamente no projeto colonizador. O administrador, Dr. Agostinho Reis, teve que convocar uma campanha de erradicação da malária e medidas mais rígidas foram adotadas, inclusive até mesmo impedindo os colonos de hospedar pessoas em suas residências. Na época, a gente nunca anota assim tudo. É tanta coisa para fazer que não dá nem para anotar tudo. Quando a nota também usada, que já não ia valer mais para dar uma olhada, que era anotar tudo que fazia, era anotar a maior parte das coisas. Não era anotar todos os procedimentos, porque era tanta gente para uma pessoa ou duas atender, não dava nem para anotar os procedimentos certos. Mas foram 36 pessoas ao todo os óbitos. Foram pessoas que veio de outro município, se hospedou em casa de colono, que veio contaminado. E os primeiros a ser contaminados foram os donos dessa residência que deu hospedagem a um casal de fora que veio de outro município. Acho que era de Palmeira, não sei de onde era com certeza não. E acho que se não fosse um bom senso do administrador, tinha morrido muita gente mesmo, porque ele convocou a SUCAM, hoje é SUCAM, na época era 100, campanha de erradicação da malária, 100, nessa época era 100, hoje é SUCAM. Convocou, aí veio técnico de laboratório, veio com todo equipamento, montou lá na administração, naquele quarto da esquina, montou o laboratório, era colhendo sangue, medicando, e eu na rua com os baldes de comprimido, medicando, dando a todo mundo da casa. Ele era ordem do administrador, o que se recusar a tomar, pode anotar que ele vai expulso em 24 horas. E ninguém se recusava, ele avisava na aplicadora. O dono da casa, ou qualquer familiar que se recusar tomar a medicação, a enfermeira vai trazer a anotação e vai expulso dentro de 24 horas. Porque não pode ficar morrendo tanto de gente desse transmitindo para os outros. Quem tomava ficava imune, né? Porque aquele era um preventivo. Já tomava aquele ali que tomava mesmo que o mosquito picasse, mas já não tinha mais a febre. Então, ele tomou essa atitude, teve essa grande atitude. Como sempre, ele foi exemplar. Dr. Agostinho foi um administrador exemplar. Quando eu voltei, deixei minha filha sepultada lá, deixei meu filho para estudar o resto do ano lá, aí voltei sozinha. Minha família não queria que eu voltasse mais de jeito nenhum, mas eu tinha que vir, minha sobrevivência era esse emprego. Eu tinha deixado do hospital, então minha sobrevivência era esse. Aí vim com fé em Deus, não tive mais nada. Aí o Dr. Agostinho comprou muitos mosquiteiros para cada cama, ele comprou mosquiteiro. Por saúde, ele comprou mosquiteiro. Até os estrados que mandou fazer, foi contado tudo para comprar cada cama daquela improvisada ou não, tinha que ter mosquiteiro. Era transmitido através da muriçoca, o mosquito anofelino. Toda noite eu tinha aquela obrigação, e quem chegasse, aí todo dia ele anunciava na amplificadora. O colono que receber algum amigo em sua residência tem que mandar dormir no posto de saúde. O que não aceitar vai ser expulso da comunidade, que é o bem do povo. E realmente ele estava certo, né? Aí quando chegava, eu tinha que botar os bebês para dormir lá no posto, enfiar os mosquiteiros por baixo do colchão e ia 2, 3 vezes no posto, ver se estavam tudo direito. Aí acabou. E aqui na Feliciana era o Zé de Brito, João Preto, Chico Manico. Era reduzido o número de pessoas nessa região. Então nós se hospedava ali na casa Chico Brito, Chico Manico. Nunca desistimos. Em 1959, que a gente sabe a história toda, você já sabe, 3 de maio de 59, através de Dona Velar Brandão Vilela, comprou essas terras aqui. Mas eu me lembro muito bem, Delmir, que em 1965, o governo Miguel Arraia, ele era governador de Pernambuco. Veja uma coisa, eu me lembro isso. Então naquele tempo existia aquelas greve canavieiro, uma greve terrível. E o governador Miguel Arraia teve contato com o presidente da República, que eu não estou lembrado se era o Juscelino, isso em Rio de Janeiro,
para transferir esse pessoal nas colônias, nesses projetos do INCRA, que era o INDA, né? E assim aconteceu. Nós recebendo aqui a data aqui em 65, parece que foi 165 famílias do Pernambuco, inclusive 10 do Ceará. Dona Alice chegou em 66, para trabalhar em enfermagem aqui, uma enfermeira muito boa, viu? Uma enfermeira muito boa, trabalhava bem. Chegou com os filhos dela e a filha dela aqui na colônia. Me lembro como hoje, Dona Alice. Aqui, nessa epidemia da malária, morreu muita criança. E tem vezes que ia 5, 6 caixão de criança pro cemitério. Ia 5, 6 caixão de gente, criancinha. Morreu muita gente na colônia, criança. Era socorrida assim. Quando o doutor Agostinho, a pessoa não podia ir de carro, ele passava um rádio amador para o final do Raimundo Caboré, tinha um avião. Quando ele dizia, vai na casa de fulano lá, tá doente, se não puder ir de carro, vai de avião. Aí chegava a Dona Alice, o Rafael, examinando, né? Chegava e dizia, não, doutor, só dá de avião. Ele ligava o rádio amadorzão, ligava pro Raimundo Caboré, para fazer o avião, levava os doentes para Floriana, né? Aqueles que podiam ir de carro, mandavam no carro. Eles pretavam mandar lá o avião em Floriana. Deu uma crise de malária aqui nesta colônia que matou muita gente. Foi na época que já veio para aqui Dona Alice, Rafael da Costa, Neto, Rafael junto com Dona Alice. Dona Alice aqui servia aqui de médico, fazia operação, fazia suturação. O nego chegava aqui com um fato fora, ela botava para dentro e costurava. Eu estou vindo de Teresina. Quando eu cheguei em Floriana, eu encontrei com meu tio lá e disse, meu filho, não vá para a colônia não, que lá tá morrendo todo mundo. Aí eu vim. Essa colônia quase é condenada. Eu vim para aqui. Quando eu cheguei aqui, com 3 dias, eu caí com febre. Eu digo, rapaz, eu vim só morrer. Mas, como Deus é bom, estou aqui hoje contando da história. Entendeu? Aqui vinha gente da malária de todo lado aqui, trazendo remédio. Gente nessa beira de rio aí, pegando mosquito de noite, entendeu? Mosquito, um tal do anafalino, que picava você, com 3 dias o caba já morria. Aqui saiu família inteirinha daqui, não voltou nem o galo, entendeu? Morreu tudinho pra lá mesmo. A Dona Alice relembrou um momento de alegria quando a malária foi erradicada do projeto. Ela também relembrou que o Dr. Rafael, que era seu parceiro no combate à doença, foi embora com febre, relembra do carteiro que contraiu a doença e tantos outros fatos ocorridos na ocasião daquela terrível doença. Aí acabou, foi uma conquista muito grande, foi uma conquista muito grande, apesar, assim, aí na época, Rafael viajou, teve a malária primeiro do que eu. Ele pegou o avião e disse, Alice, eu tô com febre, eu vou me embora. Eu disse, rapaz, mas tu tem muita coragem, tu tá com febre, é de gripe. Ele disse, eu sei que a febre é de gripe, mas eu vou me embora. Mas tu tem muita coragem de me deixar sozinho aqui de novo. Eu não quero nem saber, ele disse, eu não quero nem saber. Minha vida só é uma. E foi no primeiro avião. Quando foi no dia seguinte, 10 horas, tinha um guarda-fia aqui que fazia o serviço de carteiro. Ele era de Parnaíba. 10 horas da manhã, quando terminou o expediente de telegrama, aí ele foi me entregar um telegrama da esposa de Rafael, me dizendo que ele estava em coma. Quer dizer, antes de 24 horas. Ele adivinhou ter ido, mas também foi bem cuidado, não morreu. E assim, quando foi, olha, o médico estava aí. Aí ele saiu para almoçar, foi 10 horas depois do expediente de telegrama. Aí ele me entregou o telegrama e voltou. Isso aí distribuía essas correspondências. Quando foi 11h30, o doutor já tinha saído para almoçar, chegou ele numa cadeira preguiçosa, em coma, esse mesmo telegrafista. Telegrafista não, que ele era carteiro. Esse mesmo que me entregou um telegrama 10 horas da manhã, ele veio 11h30, não era 12 horas, entre 11h30 para 12 horas, chegou já em coma. Quando ele me entregou o telegrama, Dona Alice, mas está precária essa situação, disse, eles já estão com medo de mim, amanhecer assim com a dorzinha de cabeça, desse jeito, dor de cabeça muito forte, frio e muita febre, a ponto de não resistir.
se entrasse, fosse aplicado medicamento imediato, não morreu nenhum. O avião todo dia levava gente, todo dia. Pensou perder 3 filhas assim uma semana. Às vezes aparecia de fora, mas já não ficava para dormir. Quando dormia, ia dormir no posto, porque ai de mim se eu não acolhesse no posto, e ai do colono que deixasse dormir em sua residência. Aí era tirando casa aí, meu irmão, aí eu vi te dizer uma coisa, aí a colônia já estava bem desenvolvida, já tinha o aeroporto, o doutor já tinha feito o campo de avião, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que tinha dia que o avião vinha 2 vezes por dia. O pequenininho não, mas o grande, quando dava uma malária logo aí, pesada aí, era ligeiro. Inclusive tinha um amigo nosso aí, rapaz, o cara que trabalha no Correio, amigo da gente pegar canário junto, ele morava ali hoje, naquela casa que é do Zé de Sá. Ele, meio-dia, ele deu uma conjunção lá, aí mandaram chamar um grupo, a Dona Alice, o Rafael também, que eram os enfermeiros aqui naquela época, a Dona Alice e o Rafael. Aí pegaram ele e veio, ele imediatamente veio o avião aí, pegou ele, levou acho que para Teresina, mas não teve jeito, o cara faleceu, viu? Era um clamor tão grande, tinha dia aí que morria 4, 5 meninos num dia de pernambucano. E daí pra cá a coisa vem vindo, né? No tempo da malária, morreu gente demais. Né? Assim, a gente não dá pra gente contar porque não dá mesmo, né? Mas era de fazer dó. Da saúde, aqui era a Dona Alice, que era de opinião naquele posto. Ela fazia tudo, era enfermeira, era que dava remédio ao povo. E tinha o menino, o Rafael, era quem cuidava mais dela. Era valente do povo. Tinha hoje em dia tem aquele posto de saúde que é hoje em dia a secretaria, era dela que eu trabalhava. Ali era pronto, comigo deixou pronto. Agostinho Reis foi muito bom para nós, muito bom. Muito bom, foi o chefe muito bom que a gente lá botava com ele, muito bom mesmo. Ele ajudou muitos colonos aqui, sabe? Nós chegamos, ele botou nós lá. Aí quando nós estávamos começando a ajeitar a casa, não tinha nada, até não tinha nada, né? Aí final Marinho chegou e disse, não, essa casa aqui eu já pedi ao doutor Agostinho, vem morar nela. Mas tá bom, Marinho. Aí a gente foi lá no INCA e disse, Joana, tá começando a aprontar uma casa, a primeira casa que aprontar você vai. Aí ele veio para aqui. A Dona Alice também relembrou do dia em que o administrador Agostinho Reis deixou o núcleo colonial do Gurgueia. Por tudo que ele fez aqui, muita reunião à noite ali na casa de administração. Rapaz, começou a ditar. Acho que ficou pouca gente fora de suas residências, estava todo mundo lá chorando. Era homem, era mulher, era menina, era tudo. Teve um tempo que nós plantamos um arroz no nosso lote, o doutor Agostinho deu óleo para as terras, e deu o óleo e deu tratorista. O homem foi para lá para as terras, aí nós plantamos, fiz um plantio de arroz, a roça cheia de arroz, o arroz estava a maravilha maior do mundo. Aí deu um mosquito nesse arroz, que estava acabando os arroz, como realmente acabou. Quando eu estava com medo de meu arroz se ir, porque eu estava vendo que o arroz se fosse, aí o negócio ia ser pior para a fome, aí o doutor Agostinho estava em início de ir embora. E nesse tempo eu tinha uma menininha que estava bem doentinha. Aí eu fiz uma arrogância a Deus, que se Deus achasse que eu merecia aquele pedido, a primeira coisa que eu queria era a saúde da minha filha. Terceiro, o doutor Agostinho não ir embora da nossa vida. E quarto, o inseto não comer meu arroz. O que aconteceu? A menina morreu, o doutor Agostinho foi embora e o arroz perdeu todinho. E isso a gente foi tirando nessa situação. Mas ainda tinha de resultado as ajudas de Deus e o Padre Anchieta. Ainda na entrevista, a Dona Maria Alice fala da sua gratidão em ter participado da equipe de saúde que cuidou dos doentes de Colônia do Gurgueia na ocasião da malária e manda um abraço, uma mensagem aos profissionais de saúde de Colônia do Gurgueia. Eu me sinto lisonjeada, muito honrada por ter participado. Não é pelo fato de tanta calamidade, não. Eu tenho enfrentado tudo aquilo e está viva hoje aqui. Quase que morreu minha filha, mas mesmo assim eu fui muito grata para esse povo. Eu me sinto
Eu me sinto orgulhosa de poder ter ajudado esse povo na hora que eles mais precisaram. Se hoje tem alguns que não lembram mais, mas eu não esqueço não. E também não é por isso que eu vou deixar de ajudar, como você mesmo sabe, que sempre que me procuram, eu faço o que posso. A mensagem que eu deixo é o seguinte, é que as pessoas sejam mais humanas. Quando vê um irmão precisando de ajuda, pelo menos um médico, uma enfermeira, que cuide. Não deixe morrer a míngua não, não deixe morrer sem um socorro. Que isso é tão gratificante, você poder ajudar uma pessoa que está precisando do seu serviço, do seu conhecimento. Minha mensagem é essa, é um apelo aos médicos, um apelo às enfermeiras, um apelo às atendentes, que hoje as enfermeiras não podem aplicar nenhuma medicação que não seja prescrita. Mas se não tem médico, você vai deixar morrer, você sabendo que pode ajudar aquela pessoa? Eu não deixo. Continuando a história da Alice, acompanhava um pouco do trabalho da Alice. A gente era envolvido em tantas coisas aqui, porque era um sonho em crescer Colônia, a gente não parava, rodava 24 horas. Eu me lembro que eu rodava 24 horas. Era num carro velho, da minha forma manual, mas a gente não parava. E a Alice, com essa força que ela tinha, com essa juventude, com essa capacidade, fazia com consciência, fazia com amor, a gente via que o mais importante, minha esposa aí, que terminei, quem pegou foi a Alice. Então era uma parteira, era uma enfermeira, era uma médica. O trabalho da Alice foi um trabalho relevante aqui em Colônia, para a vista de todos nós, vocês podem ficar certos. Eu não tenho nem como contar essa folha de trabalho da Alice, porque por muito que eu venha falar, ainda é pouco. Tá aí ainda segura, tá? Ontem mesmo conversei com ela ali, ela ainda tá dura, graças a Deus. E assim foi nossa trajetória aqui em Colônia. Hoje eu tenho 80 anos também, eu tenho uma consciência viva e desde que fiz um pouquinho. Não tenho uma dúvida, eu fiz um pouco, porque a gente pode até ter se cansado um momento, mas 90% que eu fazia era por amor, só para ver. Eu estou vendo vocês aqui com essa sabedoria, com essa vontade de divulgar a história de Colônia. Isso é uma riqueza para mim. E Dona Alice, abaixo de Deus também, era uma mãe, porque partiu por lado de mulher nesse tempo que tinha menino, que não é agora que quando o casal tem um filho ou dois, desvio já tem um filho demais não. Tinha filho, era de monte, era muito menino, quem pega esses meninos, tudinho é Dona Alice. Como parteira, que nesse tempo a gente falava, era história de parteira, mas Dona Alice não era parteira, Dona Alice era enfermeira, Dona Alice trabalhava, podia ir precisar de Dona Alice à meia-noite, e nesse tempo não tinha carro, que hoje o pessoal anda de carro, é de moto, vai precisar de uma pessoa, vai, pega e vai buscar de moto ou de carro nele. Não. Nesse tempo os pais, os maridos eram de pé, bater na casa da Dona Alice à meia-noite chamar a Dona Alice. Ela não tinha boca para dizer deixa o dia amanhecer ou dar alguma dificuldade. Só fazia pegar a caixinha dela do produto de remédio e se mandar, mas quem fosse buscar ela, servindo todo mundo de noite, podia ser de noite, podia ser de dia, podia ser a hora que fosse. Quando eu falo em Dona Alice, tiro o chapéu para ela, porque Dona Alice foi uma pessoa maravilhosa. Dona Alice, a história de Dona Alice aqui foi bonita, eu estou dizendo, e todo mundo que conhece ela conta a mesma história, e os que não conta hoje, porque o pessoal todo hoje é novo, e Dona Alice parou de trabalhar, ficou mais velha, mas quem sabe da história dela, como eu sei, todo mundo conta de um jeito só. Aqui era Dona Alice, para socorrer a gente, o Rafael. Seu Rafael, eu não sei nem se essa mocidade que tá ouvindo eu falar aqui, se sabia mesmo que era Rafael. Rafael foi enfermeiro aqui também, maravilhosamente, que ele trabalhava junto com Dona Alice, ao lado de Dona Alice, o Rafael. Os pernambucanos veio umas 100 e poucas famílias para aqui, aí aumentou, carregando paia de Ivone Santana para cobrir casa para pernambucano, casa de paia. E do Caldeirão, sabe? Carregando paia para cobrir casa, para morar.
Aí depois eles não se deram bem aqui, que naquele tempo dava uma sezão danada aqui, sabe? Mas aí começou ele trazendo remédio. Aí a primeira enfermeira que lá botou aqui foi Dona Alice, ainda hoje está aqui na colônia com nós. Ela e o Rafael. Ela cuidava do povo aí, dando remédio, dando alarenha, dando comprimido aí, o povo aí quando dava febre. Aí que graças a Deus a colônia a limpou. Acabou, não anda dando mais febre em ninguém, né? Lembro, naquele tempo morreu um bocado de pernambucano, eles se assombraram e foram embora. Foram embora, e ficou só aquele mais pouco, o Zé Amaro, o Macaro, entendeu? Ficaram aqui ainda, esses aí ficaram, não foram embora não, acostumaram. O Manefasto, acostumaram aqui. O posto que era Dona Alice, é quem tomava de conta da parte de doença, de menino que quebrava o braço, caía, estrepava muito os pés, que em toco, em pedra. E Dona Alice e o Rafael é quem tomava de conta dessa parte da saúde. Inclusive trabalharam muito nessa área. Aí vinha também a febre amarela, que morria muita gente. Tinha um amarelão, entendeu? Que tinha que tomar os remédios, que era em virtude também das pragas, também das pestes e do barro. Naquele tempo tinha uns vermes que todo mundo comia barro. Naquela época, se a pessoa que não comeu barro, ele está mentindo. Porque era um verme que tinha nas pessoas. Aí tinha que tomar o Aralém Cambuci, era para a febre. E o Iloban era para o amarelão, matar os vermes. Aí esse remédio tinha que tomar com frequência. Deus é tão poderoso comigo que não é meus conhecimentos, não, é a fé que eu tenho em Deus e a proteção que eu peço a Ele. É a proteção que eu peço a Deus, para sempre me ajudar nessas horas difíceis que eu estou ajudando o irmão. Depois da emancipação política de Colônia do Gurgueia, fato que aconteceu no dia 29 de abril de 1992, a dona Maria Alice de Araújo ainda continuou prestando relevantes serviços para a comunidade de Colônia do Gurgueia. E eu agradeço também a minha mãe por ter sido uma secretária de saúde maravilhosa. Não querendo desmerecer os outros, mas foi a melhor secretária de saúde que essa cidade já teve, na gestão do padre José de Anchieta. Então, viva a dona Maria Alice, viva a trajetória de vida que ela teve e viva a Colônia do Gurgueia, cidade que nós amamos e respeitamos. Mas o importante também foi que a Alice não só atuou nessa parte como enfermeira, como também atuou na parte administrativa. Ela foi escolhida pelo padre Anchieta como secretária de saúde do município e era secretária e tinha também autonomia financeira. Ela podia resolver a critério dela. E isso foi muito bom, porque como a Alice conhecia as necessidades básicas do município, Alice também sabia administrar muito bem. As necessidades básicas, os insumos que tinha o posto de saúde eram supridos normalmente, porque ela tinha autonomia para fazer. E além do mais, ela chegou até administrava tão bem as coisas que juntava dinheiro para adquirir um veículo. Então isso marca muito como ela era honesta, como ela era equilibrada. Nós só temos hoje aqui engrandecer essa figura dessa mulher que foi uma autêntica guerreira na condução aqui nos primeiros anos da Colônia do Gurgueia. Um abraço bem grande para Alice. Como estadista, foi uma excelente secretária de saúde, né? Tive a oportunidade de conviver com o padre Anchieta também aqui, conheci ele, uma pessoa também digna de todos os elogios, né? E foi o padre que nós escolhemos para celebrar o nosso casamento, que foi celebrado aqui. E um precalço danado desse casamento, né? Porque a dona Alice, ela não abriu mão de que o casamento fosse aqui na cidade. E naquela época eu estava começando a minha carreira militar, né? Eu era tenente da Polícia Militar, e o casamento de um oficial da Polícia Militar, ele tem que ter algumas exigências, né? Tem que ter um ritual, uma cúpula de aço. E aqui a muitos quilômetros de Goiás, né? A muitos quilômetros de Teresina, mas os comandantes das polícias de Goiás e do Piauí entraram num acordo, e os oficiais vieram lá de
de Teresina para fazer essa cúpula de aço aqui no nosso casamento. Então, mas tudo, né, por culpa dessa mulher, porque ela falou: eu não abro mão de casar minha filha, pode casar. Se ela gosta de você, você gosta dela, mas que o casamento seja celebrado na colônia, isso eu não abro mão. E nós tivemos que vir de Brasília para cá para se casar, né? Daí mais uma prova do grande amor que essa mulher tem por essa cidade, né? E na gestão do padre Anchieta, a dona Alice foi a secretária de saúde. Não por, eu sou até suspeito de dizer isso dela, porque eu sou filho dela, mas na gestão dela o município desenvolveu muito. E eu, como vereador também, eu ajudei muito ela nas coisas, nos trâmites do desenvolvimento da saúde. Ela trouxe para cá uma enfermeira, Arlete Duarte, aí trouxe uma médica veterinária, a doutora Valdívia, aí trouxe um médico muito bom, doutor Antônio, ali do Cândido Buriti, Antônio Pedro, trouxe uma dentista de Teresina. Então ela equipou a saúde. E no fim do mandato dela, ela deixou em caixa dinheiro, no caixa da saúde, e uma ambulância 0 quilômetro. Agora, assim que minha mãe saiu da saúde, daqui do INCRA, ela fundou a farmácia. Foi a primeira farmácia no município de Colônia do Gurgueia, foi essa farmácia aqui, a farmácia da dona Alice. E até hoje está aí funcionando, nunca mudou. Está aí sempre atendendo. Isso nos anos de 1976, quando ela fundou a farmácia. E está até hoje funcionando. Mas afinal, essa mulher que foi tão útil para a Colônia do Gurgueia e toda a região, o que ela representa de fato para os seus familiares? Olha, eu só tenho que dizer assim, dona Alice, eu tenho orgulho de ser seu filho e estou aqui lhe fazendo esse depoimento de gratidão por tudo que a senhora fez por nós e tudo que a senhora fez por esse povo aqui de Colônia do Gurgueia. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ver e ouvir esse depoimento vão concordar com o que eu estou falando. A senhora foi uma mola fundamental para o desenvolvimento de Colônia do Gurgueia. Não é qualquer pessoa que teve a coragem de enfrentar o que a senhora enfrentou aqui em Colônia do Gurgueia. Ainda tem muita gente ainda do seu tempo que são testemunho, que sabe de tudo isso que passou, que a senhora passou aqui. E isso é a minha gratidão que eu deixo aqui para ela e para o povo de Colônia. E quero também agradecer a cada um de vocês que viram e vão ouvir esse depoimento, em termos de gratidão que eu estou tendo aqui para vocês. Agradecer do fundo do coração e saber que o quanto vocês foram importantes nessa vida histórica da dona Alice Araújo. Para vocês eu deixo meu abraço, e aquelas pessoas que eu não pude falar pessoalmente é porque tinha muita gente. Esse tempo daria para ficar o dia todinho se eu fosse falar o nome das pessoas aqui. Aquelas pessoas que não foram lembradas, que vocês me desculpem, mas de já eu agradeço tudo o que vocês fizeram pela dona Alice Araújo, mulher guerreira, aqui na terra fez seu papel, cumpriu seu papel, cuidou da sua família. Nós somos uma família estruturada, ela com seus 11 netos, com 6 bisnetos, e os filhos todos bem acolhidos na parte financeira. Então nós estamos realizados. E tudo isso aí é um fruto do seu trabalho que a senhora teve aqui, foi a dedicação, o amor e o carinho que a senhora fez com a gente. E agora que nós estamos retribuindo isso para a senhora. E já no ano seguinte, de 67, veio aquela grande pandemia da malária, que esse foi o estupim de todo o processo de colonização que o INCRA teve aqui, que não acabou por um fio, porque o Dom Avelar intercedeu muito, porque todos os projetos do INCRA não estavam dando certo. E o do Piauí não era o mais completo. E estava tendo tanta dificuldade, então o INCRA já estava desistindo desse projeto. Aí, mas com a força do Dom Avelar e do Dr. Agostinho em cima, deu certo. Que no Piauí tinha 2 projetos do INCRA. Era aqui, o Pico de Gurgueia, e tinha de Davi Caldas, perto de Teresina. O de Davi Caldas não deu certo. Aí acabou de Davi Caldas, já ia acabar o daqui. Mas o daqui funcionou. E assim por diante. A malária dizimou muita gente aqui. Você conversava com uma pessoa aqui agora, mais tarde aquela pessoa já sabia a notícia que estava morta. A serraria, ali onde funciona ali a praça em Umbelino, era a serraria. Era o tempo todinho fazendo caixão para as pessoas. O avião, o médico vinha 2 vezes por semana aqui. Aí, mas não dormia aqui, ele vinha de manhã, receitava o pessoal, e de noite já ia dormir em Floriano com medo de ser picado pela malária. O doutor não ficava. E as coisas aumentando, aí minha mãe falou assim: doutor, me ajuda mais um enfermeiro, porque eu sozinho não dou conta. Aí trouxeram o Rafael Lapa.
Rafael veio, ficou pouco tempo aqui. Quando viu a tanto índice de morte, ele ficou com medo. Ele disse: não, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Aí foi embora. E resultado, ficou a minha mãe aqui sozinha tomando conta desse povo. A assistência médica que tinha aqui era para atender Eliseu Martins, atender esse pessoal de Alvorada, Extrema, dos interiores. E era tudo aqui, porque era o ponto de apoio era aqui. Até para pouso de avião era aqui. Todos esses doentes só vinham para cá. Aí tinha o Raimundo de Caboré, fazia uma viagem e voltava. Aí quando apertava, aí vinha o Raimundo de Caboré de novo e os americanos. Que Floriano tinha um colégio batista, que tinha os americanos que fazia essa linha também. Isso tudo carregando gente para Floriano. Para aí você ver a dimensão que era a praga que estava assolando o Vale do Gurgueia. Aí mandando muita gente para lá, aí chegou o ponto que ela adoeceu, ela caiu. Aí caiu eu, caiu ela, caiu a minha irmã pequena, a Ismênia, só era nós três. Os outros dois estavam no Maranhão ainda e o outro acho que estava em Floriano, o Irã acho que estava em Floriano. Mandaram buscar o avião veio para nos levar. Aí nesse voo, aí foi eu, a minha mãe, a Ismênia e o Nilmar. Aí é só aí a lotação já estava completa do avião. Aí apareceu a Iraci do Benedito, que estado de gravidez, podia ter a criança qualquer hora, e a parteira era minha mãe, e minha mãe já estava naquele estado de doente, não podia. Aí o doutor Agostinho: não, você tem que levar isso aí. Não, Agostinho, não dá para levar, esse avião não vai poder levantar voo, não, mas vamos tentar. Aí empurrou a Iraci para dentro do avião e nós fomos todo mundo, 9 pessoas, no total deu 9 pessoas, porque ela teve um casal de gêmeos. O avião quase não chegou lá mesmo. Aí, resultado, com tudo isso, aí minha mãe chegou lá, entrou em coma, e depois de 3 dias, quando ela acordou do coma, ela já não achou mais a filha dela, que faleceu. Aí foi outro baque para ela, quer dizer, ela melhorou um pouco. Como é que a gente ia dar notícia para ela que a filha dela tinha morrido? Da malária. Eu quase que ia também nessa época da malária, mas a minha avó lá em Floriano me curou com Belão São Caetano. Meu fígado inchou-me. Eu vim aqui pela primeira vez na colônia do Gurgueia. Na realidade foi para pedir a mão da minha esposa em casamento, né? Porque ela é filha da dona Alice, né? Na época era chamada Alice da farmácia, né? Uma funcionária do INCRA. E eu conheci Devânia, que é a única filha que ela tem do sexo feminino, né? E aqui eu vim à colônia em 1988, 89. Conversar com a dona Alice, porque eu mais e Devânia tinha ficado noivos lá em Brasília, e eu vim aqui E aí conversei com ela, conheci essa pessoa formidável. Há 35 anos atrás. Rapaz, ainda bem que foi antes do almoço, né? Porque senão todo pedido de casamento é uma coisa assim um pouco complicada, né? Você ainda não tem a certeza do sim, né? O não pode ser uma resposta. Então isso deixa qualquer homem, né, mesmo que seja militar, né, numa situação assim, ele realmente treme nas bases. Mas graças a Deus ela deu o sim, foi muito bem recebido nessa casa aqui. Eu não conhecia a primeira trajetória dela como funcionária do INCRA, como pioneira aqui na cidade, mas aqui eu tomei conhecimento dessa luta, né, dos precalços que ela enfrentou, né, com esse projeto que se instalou no país naquela época, né, que foi uma época que coincidiu praticamente com a criação do INCRA, né, que é um instituto que visava a reforma agrária e visava a colonização também. E Colônia do Gurgueia, na realidade, é um dos projetos do INCRA no Vale do Gurgueia. Então, o Estado, além daquela organização básica que se fazia da colonização, era preciso aparecer com alguns serviços públicos, né? A segurança pública naquela época não era um problema da sociedade, mas a educação era, a saúde era. Então foi aí que eu fiquei sabendo que coincidiu o pioneirismo da dona Alice, né? Porque ela era enfermeira de um hospital lá em Floriano e foi convidada para vir para esse projeto aqui. E vieram os professores também, porque esse investimento do Estado se constituía praticamente na educação e na saúde. E ela, representando a saúde, ela veio aqui para a colônia, né? Houve as construções. Eu tomei conta naquela época que eu vim aqui dessas construções, né? Da administração que tinha. Colônia ainda não era uma cidade, era um distrito de Eliseu Martins, mas ainda era um projeto do INCRA. Aqui ainda existia não sei se ainda existe, mas existia uma escola agrícola, né?
tinha alguns requisitos ainda do projeto, porque praticamente era isso, né? Vinha, idealizava o projeto de colonização e depois deixava aquele povoado se desenvolver ou se transformar numa cidade. E assim foi o caso de Colônia. E eu vi aqui o brilhantismo da Dona Alice, né? Uma mulher destemida, aguerrida, uma heroína, que se pode assim dizer, né? Porque a Dona Alice, ela não deu só a vida profissional dela, o conhecimento que ela detinha na área da saúde. Ela deu a própria vida dela, né? Ela deu uma filha, né, por essa cidade, porque ela vindo aqui, houve um enfrentamento de uma epidemia, não sei bem se era uma endemia ou uma epidemia na época, mas era uma febre, né, que assolou não só Colônia, mas o país todo, né? E ceifaram-se muitas vidas aqui no país também, por causa dessa doença. E uma das vítimas foi uma filha ainda criança, bebê. Então ela tem essa vida emprestada a essa cidade, né? E mostra o tanto que ela foi entusiasta e o tanto que ela é importante para a história do município. Então, eu como genro da Dona Alice, né, na realidade sou o único genro, porque ela só tem, igual eu disse antes, uma filha, mas eu tenho muito orgulho da trajetória dela, tenho muito orgulho da vida dela, tenho muito orgulho dessa batalha que ela enfrentou. É um exemplo para nós todos, né, de garra, de determinação. É uma pessoa também do coração muito, uma mulher muito firme, muito incidente naquilo que pensa, mas de um coração enorme. Só quem convive com essa mulher que sabe o tanto que ela tem um coração bom, ao ponto de, naquela época, ela colocar uma farmácia aqui para vender para as pessoas e vender na notinha, né, porque nem todo mundo tinha condições ali de estar sendo servido com os medicamentos. E ela vendia, ela comprava às vezes até à vista e vendia isso a prazo, né, para as pessoas, para colaborar com a comunidade que naquela época era muito pobre, né. E raras não foram as vezes que a gente tinha o costume de passar as férias aqui, e raras não foram as vezes que a gente estava ali na casa da Dona Alice e ali na calada da noite, de madrugada, as pessoas batendo na porta em busca de um socorro, de um medicamento, e ela ia lá, abria a porta, abria a farmácia e servia todo mundo ali, não importava se era um final de semana, não se importava se era um período noturno, né? Bom, um tempo depois, deu uma pandemia aqui na cidade, muita gente morreu, muitas famílias perderam seus entes queridos, e ela foi uma das, como enfermeira e como médica, porque ela exercia o papel de médica aqui, porque não tinha médico nessa região. Então ela cuidava de todos esses doentes, e os filhos dela todos ficaram doentes também, juntamente com ela, foram para Floriano, onde lá, infelizmente, ela perdeu uma filha, a minha irmã mais jovem, a Ismênia, faleceu com 3 anos de idade. Depois ela melhorou, porque ela ficou muito ruim também, melhorou e retornamos para cá. E aqui ela seguiu a vida, ela lutando, porque ela sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, ela não baixava a cabeça para nada. E aqui ela fazia muito parto, e as pessoas não podiam às vezes pagar, né? Pagava com o produto das suas mãos, da sua agricultura, da sua lavoura, pagava com a galinha, com ovos, com arroz, com feijão, e por isso ela fala que é muito grata a esse povo de Colônia do Gurgué, porque ajudaram a criar os filhos. Esse povo ajuda ela a criar os filhos dela. E a gente também tem gratidão, tem muito amor por isso. E assim seguimos a vida. Quando ela foi para Floriano, eu não posso deixar de falar de uma pessoa que ajudou muito minha mãe nesse momento difícil da vida dela, que foi uma tia dela. Ela retornou para casa dessa tia, mais conhecida como Dona Sinhá, que na realidade o nome dela é Hilda, conhecida como Sinhá. E o seu Arlindo, que deram muito apoio para minha mãe e muito apoio para a gente. Tratou a gente sempre com muito amor, dedicação, carinho. Então a gente é muito grata a eles por isso. Então voltamos para essa cidade, ela ficou trabalhando aqui, cuidando de tudo. Hoje ela tem muitas crianças que são filhos dessas pessoas que ela já fez o parto, ela fez dos próprios filhos. Então ela é conhecida que ela adquiriu o carinho, o amor, o respeito desse povo daqui, né? E ela também sente o mesmo amor, o mesmo carinho, né? Ela diz que aqui é o lugar que ela encontrou para ser feliz e para viver. E assim nós também
somos felizes por ter vivido nessa cidade. Saímos, né? Todo mundo saiu para procurar melhores oportunidades. Mas quando tem as férias, a gente retorna sempre para cá, né? Porque aqui é o nosso cantinho, aqui é o nosso refúgio. Sempre vamos amar a Colônia do Gurgué. E agradeço a todas as pessoas que contribuíram para esse documentário, tiraram um tempinho da sua vida para contribuir. Muito obrigada a todos. É um momento importante, um momento a gente está ainda aproveitando em vida, ainda que ela está entre nós, para falar para ela: ó, dona Alice, parabéns por tudo que a senhora foi, parabéns pelo grande exemplo que a senhora é, e gostaria de te dizer que, pelo menos para mim, a senhora é igual um espelho, né? Eu procuro refletir a minha vida no seu labutar da vida, né? Nas determinações, na honestidade e principalmente, né, no amor que a senhora tem e sempre nos ofertou, né? Então acho que a senhora é uma pessoa espetacular. Um beijo no coração. Graças a Deus a senhora ainda vai ter oportunidade de ouvir as nossas palavras e ver a nossa imagem falando. Depois de muitos anos de total dedicação à saúde das famílias do Núcleo Colonial do Gurgueia, consequentemente Colônia do Gurgueia, e de toda a região, cuidando de todas as famílias, Maria Alice de Araújo conseguiu a admiração e o respeito de todas as famílias do Vale do Gurgueia. Estamos aqui neste momento resgatando um pouco da história da Colônia do Gurgueia, exatamente pensando em algumas pessoas que fizeram a história da colônia, que deixaram marcas. E uma dessas pessoas foi Alice Araújo, que foi uma das pedras fundamentais na estruturação da colônia. Alice chegou aqui lá pelos anos de 1966 e aqui fez um trabalho extraordinário, não só na parte de saúde, como também na vida política e administrativa da cidade. Desenvolveu um trabalho excepcional no período mais crítico, onde houve uma endemia aqui na região do Vale do Gurgueia. Foi um surto de malária, onde a colônia era o foco da doença, onde as pessoas procuravam a todo custo salvar suas vidas. Durante esse período, num curto espaço de tempo, as pessoas adoeciam e não tinham tempo nenhum de serem salvas. Essa malária que teve foi diferente das outras que costumava ter. Foi a terçã maligna. Veio essa doença, centralizou aqui na colônia. Naturalmente que muita gente contribuiu para acabar com essa doença, mas no dia a dia de tratar dos doentes, Alice era a pessoa que estava à frente. Alice e o Rafael eram dois enfermeiros competentes que atuaram aqui na região. E Alice não só atuava cuidando dos doentes, mas também cuidando dia e noite dos doentes, como também atuava como parteira e também nos pequenas causas que se procurava o posto de saúde. Ela também sofreu um grande abalo nesse período, porque uma das suas filhas, pequena, de 2 anos, faleceu nesse período. Então, além da Alice se doar por inteiro aquele trabalho de salvar vidas, ela também teve essa perca muito grande, que abalou profundamente a família. E o importante é que a Alice tanto cuidava dos doentes nos postos de saúde, como também ela acompanhava os doentes, levando para Canto do Buriti e até Floriano. E o mais importante é que muitas vezes os procedimentos feitos aqui no posto de saúde por Alice eram assim reconhecidos como os primeiros procedimentos certos naquela causa. E isso nos transmitia muita confiança nela.
no desempenho e na competência mesmo do trabalho que ela tinha aqui. Então isso para nós era muito gratificante. Eu combinei com a dona Alice, que depois vai chegar na parte dela, que nós não ia sair da colônia nunca. Eu e a Alice, pode ela hoje não lembrar, mas eu ainda estou lembrando, que nós caçava todo o beco na colônia para nós ir embora, mas não cabia bagagem. E com certeza até hoje, eu e ela permanece na colônia. Eu só não sei a data e o dia que ela chegou na colônia, mas ela chegou em junho de 66. Também era ela, Rafael, foi o doutor daqui para nós socorrer. Nós era noite e dia, ela não tinha cansaço, ela não tinha hora para atender ninguém. A hora era quando batia na porta. Então eu tenho que dizer que para mim ela foi uma guerreira. Vivi muitos anos, até hoje para mim nós não tem diferença de uma para outra. Cansei de chegar lá há pouco tempo ainda. Ela dizia assim, não, vá apontar o doutor. Eu disse, dona Alice, 50 e poucos anos que você cuida dos meus filhos e hoje você vai mandar ir para o doutor. Ela dizia assim, não, Santana, que eu não sou concursada. Porque se o remédio der certo, eu sou vitoriosa. E se não der, vou para a cadeia. Mas até hoje eu tenho uma história dela que foi para todo mundo. E aqui ficamos, muito doença, tinha a enfermeira, dona Alice, enfermeira que atendia todo mundo. Era uma enfermeira Ela boa. era muito entendida. Eu me lembro dela. Ela fazia as coisas que hoje só os médicos, ela fazia par, ela colocava os braços dos meninos quando caía, quando deslocava. Fazia tudo. Ela fazia tudo. Uma vez um menino meu se engasgou, menina, a espinha ficou lá dentro da garganta do menino. Eu olhava, me chorava, me babava. E aí eu levei lá dele, na metade difícil, ela disse, tá nada ao canto. Eu tiro essa espinha já. E tirou. Eu sou muito grata a dona Alice. Eu tenho muito amor por ela. Eu gosto muito dela, porque ela me ajudou muito aqui nesta colônia, na criação dos meus filhos, na saúde e na doença. Ela foi uma pessoa muito grata. Boa, foi. Dona Alice foi. E por isso eu amo ela. Eu amo a dona Alice. Eu lembro assim, morreu muito pernambucano. Tinha dia que falecia 2, 3 numa casa só. E aí ficou só 2 e esses mesmo foram embora. Os outros morreram, muita gente mesmo. Mesmo era Alice Araújo, ela cuidava bem, ela pra gente aqui, ela foi uma médica e uma enfermeira muito boa, graças a Deus. Era uma médica e uma enfermeira para nós. Eu tive 6 filhos, 5. Foi ela que pegou, ela e seu Rafael. Eram uma pessoa abençoada, maravilhoso. Eram os médicos nossos, daqui era eles. Depois do doutor Agostinho também, ele consultava muita gente, dava remédio e foi uma coisa abençoada. Até hoje, foram meus vizinhos, Alice Araújo aqui, não tenho o que dizer deles. Os 4 filhos deles são abençoados, são maravilhosos. Moraram aqui vizinho e moram aqui vizinho ainda. Foram as pessoas muito boas para mim, graças a Deus. Ela pegou a netinha, Chiquinho, Luzinha, Auriete e o Dudu. Ela só não pegou o Constâncio. Ela pegou 5 filhos. Eu tive 6, mas quando ela chegou aqui, eu já tinha o Constâncio filho. Aí ela pegou os 5. Tudo muda e tudo passa neste mundo. A vida não é brincadeira. Eu choro e me lembro do passado. Me lembro muito. E naquele tempo, naquela época, tinha uma enfermeira. Essa enfermeira foi a primeira a chegar em Colônia. Era a dona Alice. Chegou ela e seu Rafael. Eles prestaram um serviço belíssimo aqui na nossa cidade. Dona Alice, naquele tempo, a gente conhecia a Dona Alice como se fosse assim, uma médica. Ela, quando a gente adoecia, a mãe da gente ia lá, Dona Alice, meu filho está doente, passa um remédio. Ela e seu Rafael passavam. Então eu só tenho gratidão a Dona Alice. O meu primeiro filho que eu tive se chama Biratã. E quem pegou meu filho foi a Dona Alice com a minha mãe. Porque quando a minha mãe, meus filhos foi minha mãe que pegava, todos. Mas o primeiro foi Dona Alice que ajudou. Então eu só tenho gratidão a Dona Alice. Quando meu primeiro filho nasceu, foi no dia 9 de maio de 76. Quase não tinha esse menino. Mas ela fez uma obra de caridade, ela mais minha mãe, até que chegou o dia, a hora que eu pari esse menino.
E graças a Deus, Dona Alice, para mim é uma pessoa muito especial, muito mesmo. Eu devo muita fineza a Dona Alice, não só eu, como a comunidade inteira. E a Dona Alice chegou aqui naquela década de 65 para 66, foi naquele tempo dos pernambucanos, que deu para mim uma febre amarela aí, que eu garoto de meus 13, 14 anos, mas rapaz, desceram os aviões, aqueles helicópteros lá do Raimundo Caboré, que você viu falar muito. Ele não quer estar aqui nem lá não, daqui para frente carregando gente doente. Porque morreu naquele tempo, muito pernambucano. Morreu até a filha do Foi. E morreu até a filha da Dona Alice também, que eu me lembro que nem hoje. E a Dona Alice, para mim, foi uma grande guerreira, ela e o Rafael. Eu jogava bola naquele tempo, Adelmir, vocês não eram nem nascidos. Jogava bola naquele tempo, porque o Marco Luiz, seu pai, nós éramos muito amigos. Jogava bola naquele tempo, aí o Zé Ulisses, do finado Gesso. Nós tivemos uma burdoada nós dois, rapaz, nessa brincadeira, e eu caminhando pro outro lado do rio, nas ovelhas, dentro dessas águas, e essa pedra foi inflamando. Fui pro fundo da rede, com amor. E agradeço o Rafael e a Dona Alice. E aí, doutor Agostinho, Rafael cuida do filho do Ombilino, rapaz, para o homem não perder a perna. Pois ele cuidou de mim, não precisou nem tirar para fora. Ele mesmo aqui, com os enguentos que me ensinava para minha mãe e meu pai, aí foi botando, aí veio a fura. E eu me lembro que nem hoje, senhor. Me levaram até no jipinho do INCRA lá para o posto de saúde, que hoje está sendo a secretaria de saúde ali. Me levaram, aí o Rafael disse, Zé Alvino, vou tratar da sua perna agora. Aí anestesiou essa perna e eu me vendo de dor. Meteu aquela bisturi, né, para cortar. Senhor menino, ele tirou cor dessa perna, mas só eu não ir para Floriano Teresina. Eu falei, porque eu escapei aqui, abaixo de Deus. Ele botou, aí ele disse, vou botar aqui uma gase, uns 2 dias para não criar secreção. E ele botou aquela perna, bem que hoje tem uma cicatriz aqui, ó. Aí ele botou essa gase aí todo dia foi curativo. Mandava me buscar lá em casa, ali no jipinho lá. E eu, graças a Deus, que botou essa perna, agradeço ele, Rafael e Dona Alice, que são os amores de pessoa. O Rafael não tinha mais nem notícia dele. Cheguei aqui em 68, criei 11 filhos, dependendo de quê? Da farmácia de Dona Alice, pessoas maravilhosas, mamãe carinhosa, andando à noite nos orvalhos, para acudir alguém com dor, com carinho, atendendo todo mundo bem. Sou aquela Maria do Pedro, que sempre admiro muito dela, a idade dela. Estou com meus 73 anos, toda a vida comprando na farmácia dela. Gosto muito dela, gosto muito dos filhos dela. Meus filhos amam ela. Ela é pessoa maravilhosa. Gente, Dona Alice é uma pessoa maravilhosa. Aí eu estou dando o meu depoimento da colônia, porque ela é a mãe da colônia. Aí você fica ciente que nós estamos aqui para proteger e saber que Dona Alice existe como mãe da colônia. A colônia, mas só que quando eu cheguei aqui já tinha muita coisa, já começada, não sabe? E eu vim para aqui. Foi na época daquelas febres, na época que foram buscar Dona Alice em Floriano e seu Rafael. Eles lutaram muito e pelejaram, não dormia não, porque a doença era demais. Aqui em casa, graças a Deus, os meus nunca adoreceram, mas a luta aqui era forte. Muitas pessoas morrendo, porque era gente na casa da administração, que hoje é a prefeitura, procurando remédio, e o postinho era seu Rafael, e a Dona Alice não parava um minuto com o pessoal, e era gente morrendo, morria gente grande, morria pequeno, levava para Floriano, mas a estrada era tão ruim que quando chegava lá já tinha morrido. Dona Alice sofreu nesse tempo, Dona Alice e seu Rafael, porque não tinha tanto, era parteira, era médica, era enfermeira, tudo era ela, com ela, o Zé Luiz, ele chama Minha Alice. Por todo o serviço prestado à colônia do Gurgueia e a toda a região, Maria Alice de Araújo é digna de todos os nossos aplausos e admiração.